Oi, Gui, boa noite. Boa noite, Ale. Pessoal, o áudio tá bom? Dá um ok, por favor, pra eu saber se tá bom. Oi, Bruno. Ok. Esperar só mais um pouquinho pro pessoal ir chegando e aí a gente dá início à nossa live. Oi, Carol, boa noite. Oi, Duda. Oi, Laura. Oi, João. Fala oi pra todo mundo, né? Bom, Ana, acho que eu vou te convidar. Pera aí. Ana Amélia Calazans. Olá, Hello, girl. Olha, que chique. olá, tudo bem, gente? Boa noite. Boa Passei, noite. passei o batom vermelho, Nath, para dar aquele Aí cara sim, de acordado, né? De animado. verdade. É tudo. Batom escuro, batom vermelho. Ah, eu também acho. Gente, vocês, tá me ouvindo bem? Eu não sei se eu tenho que aumentar o volume. Sim, tá bom pra mim. Então tá bom. É só porque eu nunca fiz live com o celular no Instagram, né, gente? Meu negócio é no computador, estou web 1.0, mas acho que estou indo bem, então. Tá sim, tá ótima a imagem. Você acha que a Ah, gente então tá bom. começa? É, você que sabe, se você quiser começar já, Tá, não vou sei. começar as Esperar um apresentações pouco. então. Vamos, pode ser, pode ser. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Natália Fonteboa, eu sou discente do curso de Letras da UFTM, faço a licenciatura em Letras Português e Inglês. E eu acho que atualmente meu maior projeto é a Literário. Então, se vocês não conhecem ainda, convido vocês para seguirem e acompanhar o nosso trabalho, que eu espero que cresça cada vez mais. Tem um recado também. Essa é a última live de uma sequência de 4 lives que a gente fez durante esse mês. Sempre com convidados muito bacanas. Eu agradeço todos que participaram e também com temas muito importantes, né? Se vocês não viram, infelizmente, a live com a professora Janaína eu não consegui gravar, então ela foi perdida no sentido de que eu não consegui salvá-la lá no YouTube. Mas essa live e as outras 2 anteriores está disponível no meu canal do YouTube, Natália Fonteboa. Então, fiquem à vontade para ver, tá? Vou apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente hoje. É muito difícil fazer essa apresentação, uma responsa grande, mas, Ana, se você me permite, eu vou ler, tá? Porque eu não consegui gravar tudo, não. Ah,
Mas seja sucinta, menina. Seja sucinta. Mesmo assim, você vai ver, ó, quer ver? Gente, essa é a professora Ana Amélia, ela é docente do curso de Letras da UFTM, do Departamento de Línguas Estrangeiras. Ela é doutora em Linguística Aplicada pelo IEL da Unicamp, na área de Linguagem e Educação, com foco nas teorias de novos letramentos e de multiletramentos para a formação de professores de línguas, tá certo? Sim, Então isso tá ó. mesmo. Tá vendo o tamanho? Eu não ia lembrar disso, não. Ah, imagina. Eu É, queria Antes de você falar, Ana, eu queria só fazer um parênteses muito importante. Para quem não sabe também, a Ana é uma das professoras mais próximas que eu tenho dentro do curso, porque a gente está no núcleo de comunicação social juntas, eu, ela e Duda, e com certeza eu posso dizer que ela é uma das professoras do curso que move céus e terras, né, para o nosso curso. Eu agradeço demais. Muita coisa aconteceu, né, com você e a Fanny na coordenação e só agradeço, Ana, de verdade. que lindo. Obrigada, Natália. Eu que agradeço o convite, a confiança, né, de me trazer aqui para falar com esse projeto super massa, super inovador que você está fazendo na Literário. Eu fiquei um pouco nervosa, assim, com a live. Eu acho que é porque eu até que te sugeri um assunto que para mim também é novidade, também é coisas que eu estou estudando nesse momento. Eu estou vendo que estão entrando vários amigos meus, aí eu estou ficando mais nervosa ainda. Gente da minha época de doutorado, a Rita, a Nayara, o Mag agora, eu vi ele falando oi, e toda essa gente, assim, foram pessoas que participaram da minha formação também, né? Então, um pouco do que eu sou hoje tem a ver com essas pessoas também que cruzaram o meu caminho. E os meus alunos, né, gente? Que eu tô vendo aí vários também, ó, gente que já se formou, que nem a Isa, que eu morro de saudades. E agora eu morro de saudades dos alunos que ainda não se formaram, porque a gente está distante, já tem 2 meses, né? Eu costumo dizer que a universidade, para o professor, o grande momento de descanso, digamos assim, é o momento da sala de aula. Então, nesse momento que a gente não tem a sala de aula, mas a gente continua com todas as obrigações de professor, para a gente também tem sido puxado, né? Então, esses momentos, assim, são muito legais, muito importantes. Então tá, gente. Obrigada já por todos que estão nos assistindo, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da nossa conversa, comentários, enfim. E agora, vou apresentar o nosso tema. O tema de hoje é a translinguagem como prática social na educação bilíngue. Então, vamos começar a nossa conversa, Ana. E eu acho que começar do começo é saber o que que é a translinguagem, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Tá certo. Então, eu acho que primeiro é importante eu dizer também que esse assunto também tem sido bastante novo para mim. Eu comecei a explorar esse assunto da translinguagem com a parceria de 2 professores de universidades federais, o Adolfo, um amigão meu que está na UFRJ, e a Gabriela, uma amigona minha que está na Federal do Mato Grosso do Sul. E a gente acabou de escrever um artigo junto sobre isso, né? Então, a gente está descobrindo e explorando também esse lugar da translinguagem. Para nós, que somos professores de língua estrangeira, né, ou de língua adicional, como alguns têm costumado chamar, para a gente tem sido muito importante porque a translinguagem, o próprio prefixo dela, né, trans, já vem dizer isso, que ela é uma orientação transdisciplinar e que ela vem trazer algumas inovações para o ensino de língua que passam principalmente por uma prática transformadora que busca não só a língua como um objeto de ensino, mas também a língua como essa grande força social que acontece linguisticamente e também no entrecruzamento das várias modalidades, dos vários dialetos, das várias línguas, dos vários contextos, e não entendendo mais contexto simplesmente como um espaço-tempo definido, né? Mas contexto que passa por muitas transformações e formas de produzir sentido que já não são mais tão delimitadas como diacronia, sincronia, aquelas coisas mais
aqueles conceitos da sociolinguística mais tradicional, né? Então, a translinguagem, hoje, ela é entendida como uma teoria linguística e também uma abordagem comunicativa. Então, são duas coisas que andam juntas, né? Como teoria linguística, ela tem feito com que a gente comece a questionar mais a fundo o que a gente chama de línguas nomeadas, né? Que são as línguas que estão articuladas dentro de um Estado-nação e que são concebidas como produtos que circulam dentro daquele Estado-nação, né? Como, por exemplo, o português brasileiro dentro do Brasil, o espanhol argentino dentro da Argentina, o espanhol uruguaio dentro do Uruguai, e aí por aí vai, né? Então, como teoria linguística, a ideia é justamente questionar essas fronteiras, né? E questionar também a concepção de língua como uma constituição mono, né? Por exemplo, no Brasil a gente fala português brasileiro, e pensar o português brasileiro como uma coisa monolíngue, como se existisse apenas um português brasileiro, né? E, consequentemente, trazer à tona mais discussões nessa área ideológica, sociocultural, identitária, das diversas realidades linguísticas dentro de territórios, né? E também fora do território, nas fronteiras. Como abordagem comunicativa, ela se mostra já como uma atitude de não apenas o clássico empoderamento de professor e aluno, que a gente já ouve falar com várias abordagens educativas, mas também como um processo de ensino que abre espaço não só para uma língua e suas variedades, mas também para questões de raça, gênero, identidade, classe, e como que todas essas questões, elas perpassam a língua e, por meio delas, a gente tem recursos linguísticos que são desigualmente distribuídos e que fazem com que a circulação e o uso da língua não seja simplesmente um fato da natureza, mas seja um lugar de luta política. Então, a translinguagem, ela é uma perspectiva necessariamente política de lidar com a língua, seja teoricamente ou seja pedagogicamente. Uhum. E é justamente por lidar com essa variedade, né, Ana, dentro de uma mesma língua, também por ser uma questão política, é que ela é considerada uma prática social? Sim, porque hoje alguns autores da translinguagem, eles usam inclusive o termo prática translingüe, né? Que seria justamente as práticas de ser e de estar no mundo, né? Essas práticas de fazer algo com a língua, e eles chamam de translingüe aquilo que mobiliza vários recursos semióticos, e muitas vezes esses recursos semióticos, eles não estão delimitados dentro daquela língua nomeada, eles não são recursos padronizados dentro do português, por exemplo, né? Isso é muito mais claramente visto quando a gente olha para as práticas de fronteira, né? Depois, posso até dar uns exemplos disso, mas o fato de ser uma prática social no sentido de dizer que a translinguagem, ela seria algo que ela passa por vários lugares sociais, e também, voltando naquilo que eu já disse, né, um espaço-tempo visto de uma forma diferente também. Uhum. Certo. E Ana, a gente estava estudando, né? Você me passou até um texto para me preparar, porque eu também não sabia sobre isso. E ele fala que existe uma diferença entre a translinguagem e o code switching, né? Então, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre isso e até o que é code switching, que algumas pessoas não conhecem.
As teorias mais tradicionais de bilinguismo, Natália, elas vão dizer pra gente que existe um fenômeno que alguns teóricos até atribuem a questões cognitivas, que chama code switching, que é quando você está falando uma língua e você troca para outra, ou você inclui vocabulário de outra. Assim, grosso modo, né? Uhum. A questão do code switching é que ele é atrelado, ele é atrelado como uma competência bilíngue, né? Então, eu preciso saber português, eu preciso saber inglês, para eu poder promover code switching entre essas duas línguas, por exemplo, né? Muitas vezes o code switching ele tem um valor retórico também, né? Hoje em dia, inclusive, a gente vê muita gente criticando, por exemplo, nomes em inglês que vêm para dar para algumas áreas, principalmente essa área de marketing, de publicidade, que traz muitas palavras do inglês, né? Não me vem nenhum exemplo rápido assim. Deadline, por exemplo, né? Ninguém mais fala prazo, as pessoas falam deadline. E então acaba sendo um recurso retórico para chamar atenção para alguma coisa, etc. A translinguagem, ela parte do pressuposto que você não precisa ser bilíngue para usar recursos semióticos de várias línguas ou de vários dialetos, né? Então, por exemplo, eu posso comprar uma cerveja alemã, fazer um brinde, falar Prost, e eu não falo alemão. Eu não preciso ser bilíngue em alemão para usar a palavra que todo mundo usa quando bebe todo mundo não, né? Tô exagerando. Mas que as pessoas usam para fazer graça porque tá bebendo a cerveja alemã, ou porque tá na Oktoberfest, ou enfim, né? Por que ele diz, por que os teóricos de translinguagem vão dizer que você não precisa da competência bilíngue? Porque esses recursos semióticos mobilizados, eles estão mobilizados na língua portuguesa, uma pessoa que fala português e não alemão. Então, eles têm um outro nome para isso, eles chamam de code mashing. É claro que o code mashing tem muito mais explicação do que simplesmente vou pegar emprestado uma palavra do alemão. Não é só isso, né? Mas a ideia é justamente desfazer essa coisa do uma língua é uma língua, outra língua, e eu não posso misturar uma língua com a outra, porque se eu misturo, eu sou bilíngue. Necessariamente. O que não acontece na vida real, né? Outro exemplo, né? Eu tenho minha família paterna é gaúcha. Né? Meu pai é do Rio Grande do Sul, meus tios, meus avós moraram lá a vida toda e tal. Um modo do meu pai cumprimentar a gente é falar buenas, né? A gente fala bom dia, meu pai fala buenas. Aí você pensa, gente, buenas, que é isso? É do português, é do espanhol, é da onde, né? Meu pai é bilíngue espanhol? Não, não é bilíngue espanhol. Ele não fala buenas porque ele é bilíngue espanhol, né? O que ele está fazendo? Ele está juntando um pedaço de uma outra língua, mas que não é uma outra língua, que é da família dele, que faz parte não só da família dele, como da região que ele foi criado, né? E ele vai fazendo esse mashing, ele vai construindo. E os sujeitos, né? Tô falando do meu pai, mas a gente está falando de sujeitos que usam a língua. Eles vão construindo isso, né? Então, a ideia é, de novo, pensar a língua não mais como uma coisa localizada no Estado-nação, e não mais como uma língua nomeada, não pensar na caixinha, mas pensar nesse terceiro espaço, né? O meu cérebro, ele pode parecer muito simples, o meu cérebro trocar do inglês para o português e vice-versa, porque eu tenho essa habilidade bilíngue, né? Mas como que eu explico os fenômenos que não são necessariamente bilíngues, né? Mas que transcendem as fronteiras dessas linguagens? E isso vai servir também para variedades do português, para outros dialetos que são usados dentro do nosso país ou fora do nosso país também, né? Tentando abrir essas fronteiras, né? Uhum. E
quando a gente fala de língua, Ana, a gente sabe que existem umas mais prestigiadas do que as outras, né? Que as pessoas buscam mais aprender e tudo mais. Um exemplo disso é que quando a gente fala inglês, muitas pessoas lembram somente, acham que só existem o inglês americano e o inglês britânico. Então, qual é a sua visão a respeito disso? Por que que acontece? Bom, eu acho que um dos principais problemas que a gente tem quando a gente está pensando em educação linguística, e que é uma coisa que eu tento sempre falar com os meus alunos sobre isso, é a gente pensar como que as ideologias linguísticas se comportam, não só no Brasil, como mundo afora, né? Nós estamos mundialmente, eu ouso dizer, vivendo ideologias monolíngues, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu pergunto qual que é a língua do Brasil, as pessoas vão dizer, é o português. Português. Ninguém lembra que é português brasileiro, ninguém lembra que no Brasil também se fala Libras, ninguém lembra que no Brasil ainda existem mais de 200 línguas indígenas, né? Então, essa ideologia monolíngue, esse mito do país monolíngue e das nações monolíngues, né, principalmente aqui na América, né, porque na Europa, até pela organização geográfica, acaba tendo umas diferenças. Mas essa ideologia monolíngue, esse fortalecimento desses estados-nação, é o que causa essa ideia dos nativos ideais, né, de uma valorização de determinados dialetos em cima de outros, né? Então, o caso do inglês, é muito claro que as questões são econômicas também, né? A gente tem uma ascensão do capital, da ideologia neoliberal, que obviamente vai dizer que o prestígio está no inglês dos Estados Unidos e está no inglês da Inglaterra. E aí a gente cai em outras falácias, que não existe um inglês nos Estados Unidos, assim como não existe um português no Brasil, né? Então, hoje em dia, a questão do multilingualismo ou do bilinguismo, que tem sido vendido como é super importante, super legal ser bilíngue em inglês, por trás vem essa questão que você acabou de falar, o inglês americano, o inglês britânico, e, de novo, essa forma reducionista de lidar com a língua, né? De determinar que bilinguismo que vale, que bilinguismo que não vale, né? E de prender as pessoas a ideias equivocadas de língua e de fazer com que as pessoas se sintam oprimidas pelo modo de falar aquela língua, né? Então, pensando em translinguagem, a ideia é pensar uma prática de resistência, né? Como que a gente vai pensar que o inglês, ele interessa sim a nós, ele interessa sim as comunidades de forma geral, né? Mas como que a gente vai lidar com esse inglês de forma ética, de forma empoderada e de forma que a gente realmente tome essa língua para nós, como nossa também, já que ela se deu o status, né? Foi dada o status de internacional para ela. E como que a gente lida com essa questão dos dialetos, né? É o britânico, é o americano, etc. Como eu falo aqui com muitas pessoas que são professores, né, ou que estão a caminho de ser professores, né, eu retomo sempre a importância de que, mesmo que pareça apenas um discurso, porque é bonito falar isso, a professora fala porque ela é de uma ideologia X e ela fala dessa forma, mais do que isso, acho que a gente tem que pensar na questão prática disso também, né? Com quem que a gente fala inglês hoje? Quando você circula no mundo, com quem que você fala? Né? Os lugares que eu fui para fora do Brasil por causa de estudo, ou a passeio, ou tudo mais, dá para contar nos dedos com quantas pessoas eu falei que eram realmente aquele americano padrãozinho de Nova York que está no nosso livro didático. Né? Não foi com essa pessoa que eu falei inglês. Né? Eu não falei inglês com a rainha da Inglaterra, né? Com aquele
aquele sotaque, né? Aquela coisa pausada, não foi assim, né? Você vai para lá, você vai falar inglês com o cara que fala catalão como a primeira língua, né? Que é de Barcelona e fala catalão. Você vai falar inglês com um cara que saiu do Irã, uma pessoa que saiu do Irã ou do Egito, que está no mesmo grupo que você, de aula ou de estudo, ou enfim, né? Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, uma das primeiras pessoas com quem eu falei inglês nos Estados Unidos era um australiano, que era o meu professor, meu tutor lá, né? E eu nunca tinha experimentado sequer escutar o inglês australiano. Então, eu tive muitas dificuldades. E nesse interim, né, pensando nessas questões, a gente precisa questionar esse bilinguismo britânico-americano, né? Porque ele não é real, né? Ele não, na prática, ele não é real. E ele também não vai ser real dependendo do seu posicionamento ideológico, enquanto professor, enquanto linguista, né? Enquanto uma pessoa que tem responsabilidade com o que você está ensinando. Isso me lembra até um amigo meu que me fez uma pergunta uma vez sobre correção, que a gente estava falando sobre corrigir a pronúncia das pessoas, né? E aí eu falei para ele que, no meu entendimento, um bom professor, ele sabia corrigir a pronúncia de acordo com a inteligibilidade daquela palavra, daquela frase, daquela sentença. Que corrigir a pronúncia não tinha que ser uma questão de vou me aproximar do... Natália, você tá... é que começou a carregar o trem aqui, eu achei que tinha caído. Corrigir a pronúncia não é uma questão de... Não é assim que o americano fala, que nem aquela propaganda da Tata Werneck que me deixa quase louca de raiva. Toda vez que eu vejo aquela propaganda do good e do teacher, né? Por quê? A questão da pronúncia, ela não é corrigir porque é feio, ela não é corrigir porque você não está falando igual ao nativo, ela não tem que ser corrigida porque você está parecendo um brasileiro que fala mal, né? Parecendo aquele técnico de futebol que todo mundo zoava, né? A correção da pronúncia não é isso. Exato. A correção da pronúncia é justamente você se desvencilhar disso. Inglês americano, inglês britânico, fala igual a rainha, fala igual a, sei lá, alguém de Nova York, ou alguém de Los Angeles, né? Não é isso, né? A questão é você saber um inglês que vai ser entendido mundialmente, né? Que vai te fazer um cidadão que circule bem em qualquer espaço, né? E para isso, vale muito mais você ter conhecimento de mundo, de cultura, ter uma boa formação, uma formação transcendente, né? Do que uma formação inglês americano, inglês britânico, né? Que não, hoje em dia não faz mais tanto sentido. É verdade. Ana, e pensando no contexto acadêmico, assim, eu lembro que, com certeza, no ensino médio e na educação básica, é o inglês americano, né, que a gente mais tem contato. E eu já tinha tido uma primeira impressão diferente no primeiro período, que você passa um vídeo sobre os diversos tipos de inglês que existem, né? Um vídeo, você lembra? Lógico, né? Você lembra? Com várias Claro, eu faço aquele vídeo todo semestre. Eu preciso renovar minhas aulas, inclusive. Então, eu tinha visto já aquele vídeo, só que quando eu vi ao vivo a professora Luciana Colucci falando inglês britânico, também dá uma certa diferença e você fica, meu Deus, é inglês, mas é diferente, né? E eu acho que isso se consolidou no meu intercâmbio, que eu lembro que no primeiro dia de aula eu te falei, Ana, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada. Porque era o inglês lá da Irlanda, de Dublin, né? E o professor era realmente nativo. Então foi muito diferente. E agora pensando, além desse inglês da Irlanda, eu tive contato com o inglês do México, que eram mexicanos falando a língua inglesa, e o inglês da Turquia. É muito diferente, muito. Muito diferente. Né? Muito E assim, diferente. até que ponto você acha que esse bilinguismo entre o britânico e o americano, né, o inglês, influencia na aprendizagem do aluno? Porque a gente sabe que tem muita insegurança envolvida nessa aprendizagem, né? Principalmente na pronúncia.
E aí, às vezes, a pessoa não fala na aula, fica calada por medo de errar ou de falar errado. Eu acho que é isso mesmo que você falou, trava a pessoa. Porque a pessoa cria uma expectativa que não é real, né? E eu acho que pelo menos o que eu tento trabalhar com os meus alunos, porque eu acho que eu acabo sendo também um pouco, às vezes, terrorista, principalmente com quem tem um inglês muito básico, né? Acha a disciplina difícil, porque eu tento puxar bastante a pessoa, né? É uma decisão que eu tomo todo semestre, dependendo do perfil da turma, mas a minha ideia é que eles entendam que não, eles não precisam atingir o padrão desse falante nativo irreal, que é irreal. Não existe esse falante nativo. Ele existe só na propaganda da Tata Werneck, com aquela menina bonita loira. Lá ela existe, né? Em outro lugar não existe. Então, abrir a cabeça para pensar nos ingleses que circulam no mundo, né? Nas diferentes nas diferentes variedades desses ingleses que circulam no mundo, vai fazer com certeza com que você se sinta um pouco mais confortável com o seu aprendizado. E outra coisa, a gente precisa parar de ter essa síndrome do vira-lata, de achar que a gente vai falar um português macarrônico, né? Como usa-se essa expressão. Por quê? Porque nós somos, quando eu digo nós, são as pessoas que falam inglês como língua estrangeira. Nós somos a maioria no mundo, né? Se você for pegar os números, pessoas que falam inglês como segunda língua ou língua estrangeira são, sei lá, 5 vezes maior o número do que os falantes nativos atribuídos às populações de cada país, né? Então, a gente precisa, sim, dizer, essa língua, ela tomou uma perspectiva, ela tomou um status internacional, né? Ela é uma língua que circula hoje, principalmente no espaço acadêmico, no espaço de educação, nos espaços políticos, como a língua franca, né? Que é uma das nomenclaturas que ela tem também, e ela é de todo mundo. Ela não é mais só da rainha da Inglaterra, ela não é só mais da atriz de Hollywood. Aí todo mundo vem para mim e fala assim, Ana Amélia, mas eu acho mais fácil aprender o americano, então eu vou aprender o americano. A minha resposta é sempre assim, você acha mais fácil porque você cresceu a vida inteira ouvindo o americano. Todas as suas músicas são produzidas na Califórnia, num estúdio em Los Angeles, né? Todos os seus filmes são de Hollywood. Você não tem input, né, suficiente para dizer que o americano é mais fácil, porque o americano é o único que você tem, né, ou o britânico é o único que você tem. Então, isso faz com que a gente associe a ser mais fácil, e na verdade não é. Não tem isso, linguisticamente isso não faz sentido, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse, primeiro, respeitar os repertórios das pessoas, que tem a ver com o conceito de translinguagem que a gente estava discutindo antes, né? Respeitar esses repertórios, ou seja, que inglês que você sabe, que repertório semiótico que você tem, não só de inglês, de qualquer outra língua, de quaisquer outras culturas, né? E como que isso vai ser moldado, entre aspas, né? Vai ser trabalhado, acho que é melhor o verbo, em sala de aula, em prol da sua proficiência, né? Para você atingir uma proficiência comunicativa que seja realmente produtiva, digamos assim, né? Então, por isso, por exemplo, você foi minha aluna no primeiro período e você vê que tem lá um videozinho da Malala, que fala um inglês paquistanês, né? Tem um vídeo depois nas turmas mais recentes, eu estou botando eles para escutar também a Greta, né? A Greta Thunberg, falando o inglês dela lá com sotaque suíço, sueco, nem lembro mais exatamente a nacionalidade dela. Enfim, escutar essas mulheres, né? A Chimamanda, que vai falar um inglês nigeriano, né? Então, escutar essas mulheres falando essas variedades e se comunicando de uma forma muito produtiva, né, mobilizando vários recursos semióticos e linguísticos
de uma forma muito competente e mantendo o seu sotaque, mantendo a sua identidade, não só mantendo, mas marcando, né? Eu sou uma mulher nigeriana, negra, e esse é meu inglês. Eu sou uma menina de 18 anos, paquistanesa, e esse é o meu inglês, né? E nós também, eu sou uma mulher latina, brasileira, e esse é meu inglês. Né? E as pessoas entendem. Quando elas fingem que não entendem, quando elas dizem para você que elas não entendem, pode ter grande chance de você estar sofrendo um preconceito, né? Porque elas entendem, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ter essa atitude, principalmente quem trabalha com línguas, né? Certo. E, Ana, aproveitando essa pegada de trabalhar com a translinguagem dentro de sala de aula, você acha que, por exemplo, os livros didáticos e a BNCC já têm trabalhado nesse aspecto? Você pode voltar um pouquinho, que deu uma cortada e acelerou, eu não escutei o início. Posso. Aproveitando o gancho, né, da sala de aula, das práticas dentro de sala, você acha que os livros didáticos e a própria BNCC já está tratando da translinguagem? Então, a BN, inclusive, essa semana ou semana passada, acho que foi semana passada, saiu uma revista, um periódico científico, inclusive com um artigo meu, da Gabi do Adolfo, que eu falei no início, que tem uma pessoa lá que fala disso, de práticas translíngues na BNCC. Eu até comecei a ler o artigo, mas eu não cheguei a terminar, né? Porque essa palavra, translinguagem, que eu me lesse na BNCC, parece que não aparece mesmo não, pelo que eu li do artigo da professora, né? Agora, a perspectiva translingue, ela pode aparecer em alguns momentos da BNCC, quando a BNCC abre essa discussão sobre o inglês como língua internacional, porque isso a BNCC faz, né? Inclusive, ela coloca lá o conceito de língua franca, né? Que vai trabalhar inglês como língua franca e tudo mais. Então, quando a BNCC coloca isso, de trabalhar com o inglês como língua franca, e de pensar os ingleses do mundo, e não só as variedades mais prestigiadas, então a BNCC abre sim a discussão para essas questões de pensar os repertórios, os diferentes repertórios linguísticos que os alunos têm em sala de aula, né? A BNCC também abre um pouco mais essa discussão quando vai para as questões ligadas a letramento, né? Vai falar de letramentos, de multiletramentos. Nesses momentos, a BNCC abre também a discussão para as variedades de dialetos, de culturas, né? E tudo mais. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso, porque apesar da BNCC vir com essas questões para o tratamento do inglês, a BNCC é uma grande política pública monolíngue, né? Eu acho que a gente perdeu muito com o fato da BNCC enfiar a goela abaixo apenas o idioma inglês, né? Apenas a língua inglesa. A gente tinha uma lei, a lei, inclusive, da LDB, que permitia que cada escola, cada comunidade tivesse a liberdade de escolher a sua língua estrangeira. Então, a gente tem muitos lugares do Brasil que o inglês não é a prioridade, né? As regiões de fronteira do Brasil, talvez o espanhol seja prioridade, ou o guarani, né? Comunidades indígenas também, com seus diversos guaranis, né? Guarani Umbuiaga, Guarani Andeva, são lugares que a prioridade deveria ou quer ser a manutenção do bilinguismo na língua da comunidade, né, e no português. Nós temos a questão das comunidades também europeias do sul do Brasil, comunidades alemãs, comunidades ucranianas. Então, a BNCC é um discurso muito interessante em relação a
desfazer esse mito das variedades prestigiadas do inglês, mas ela é uma política monolíngue. E eu acho que, só para dar um exemplo para vocês, eu acho que esse governo atual, todas as políticas linguísticas que interessam esse governo, de ideologia monolíngue. Outra propaganda, assim, que corta meu coração é o raio da propaganda de alfabetização. Não sei se vocês já viram. Que agora eles parece que estão dizendo, estão agindo como se tivessem inventado a roda, né? Falando da alfabetização do método fônico, né? Que é um ataque também às minorias. Como é que você alfabetiza as crianças surdas com o método fônico, né? Como você alfabetiza crianças indígenas e imigrantes com o método fônico, crianças que não têm ainda a consciência fonológica do português brasileiro desenvolvida, né, bem desenvolvida. Então, são muitas as questões a serem discutidas em torno dessas políticas linguísticas que têm aparecido aí para a gente, né, vindas desse governo. Essa propaganda e agora do Enem também, né? Estude de qualquer lugar. Ai, Gente, nós estamos parados de assistir televisão. Vamos assistir só live no Instagram agora, porque, olha, é tanta raiva que não faz bem para minha cutis. Nossa, cada dia sem chance. Ai, meu Deus. Ana, agora a gente pode abrir para perguntas, né? Enquanto isso, eu queria que você falasse um pouco mais das práticas de fronteira, que eu fiquei interessada. Das práticas de fronteira? Exemplo, assim, só para entender. Então, existem... eu lembro que eu discuti muito isso semestre passado com o pessoal que fez a minha disciplina eletiva, né? E tinha muita gente que ficava assim, principalmente o pessoal do espanhol, ficava muito irritado comigo, eu achava muito engraçado. Por quê? Porque eu comecei a falar do portunhol de fronteira, né? Eu não sou bilíngue em espanhol, eu não sou fluente em espanhol, pelo contrário, né? Não conheço, né? Mas eu comecei a discutir com o pessoal essa questão do portunhol. E o portunhol, ele é visto como um espanhol mal falado, né? Ou uma enganação, né? A pessoa é um embromation, né? Uma coisa meio tabajara, né? Então, e aí eu virei para esses alunos, né? E falei para eles, gente, mas vocês sabiam que existem literatura em portunhol? Existem vários, mais de poetas, e prosa eu não sabia, não lembrava nenhum exemplo não, mas eu lembrei de poetas que escrevem em portunhol, e inclusive já ganharam muitos prêmios escrevendo em portunhol, né? E aí a gente até leu um texto sobre isso, que falava um pouco de um escritor chamado... nossa, gente, como é que era o nome dele? Fabian Severo, que é um escritor da fronteira Brasil-Uruguai. Ele é uruguaio, né, a língua dele materna é o espanhol, só que ele diz que não é o espanhol. Na verdade, a língua materna dele é o portunhol, e é por isso que ele escreve em portunhol. E aí a gente foi explorar um pouco sobre isso, né, sobre essas práticas, que são práticas de o que a gente chama, na teoria de translinguagem, de terceiro espaço. Né? Por quê? Porque as línguas que a gente considera que existem, que são as línguas nomeadas espanhol e português, elas não dão conta das práticas linguísticas e sociais de pessoas como Fabian Severo. Porque Fabian Severo não está nem no português e nem no espanhol, ele está nesse terceiro espaço, né? Que ele nomeia como portunhol, mas podia ser nomeado de qualquer outra forma, né? Ontem a Thaís falou pra gente na live da tese dela, ela estudou, ela falou muito rápido, na verdade, né? Mas ela estudou uma autora, uma escritora ticana, né? Glória Anzaldúa. E a Glória, ela foi uma pessoa que nasceu no México, quando
que ela se considera nascida no México, eu acho. Eu não me lembro bem o ano dela, não vou saber falar com precisão. Mas a Glória, ela conta pra gente a história do roubo de uma parte do México pelos Estados Unidos, né? Porque o México originalmente, até muito pouco tempo atrás, menos de 200 anos atrás, o México era toda a parte da Califórnia e metade do Texas era México. Os Estados Unidos força um acordo para pegar toda essa área para eles e essa galera é incorporada aos Estados Unidos por um papel. Eles não fugiram do México e foram para os Estados Unidos, eles são incorporados por um papel. Nesse contexto, a Glória explica para a gente sobre os terceiros espaços que nascem numa confusão como essa, por exemplo, né? Você agora é o quê? Você nasceu no território mexicano, mas você tinha 5 anos de idade, esse território virou Estados Unidos. Agora você é obrigado a falar inglês na escola, a língua da escola é o inglês, né? Começou uma muitas políticas de monolinguismo, e a própria Glória conta isso pra gente, que ela ficava, quando criança, ela lembra da escola integral, e ela dizia assim, de manhã a gente falava inglês, e à tarde a gente podia falar espanhol, que era o momento do descanso, do lazer. Aí o que acontecia? De manhã, se alguém falasse inglês na escola, se alguém falasse espanhol na escola de manhã, era castigado, porque de manhã era tarde que era o espanhol, se alguém falasse em inglês, não tinha problema. Não tinha castigo para quem falasse inglês à tarde, no período do espanhol, né? Então, essas políticas monolíngues, né, elas acabam tentando apagar esses terceiros espaços. E aí a Glória, ela é uma mulher que escreve no que a gente chama de spanglês, né, que muita gente diz que é a mistura do espanhol com o inglês. Não é a mistura do espanhol com o inglês. É esse terceiro espaço. Porque não é simplesmente você pegar uma língua nomeada e outra língua nomeada e misturar de alguma forma blá, entendeu? Não é isso. Tem as questões todas de raça, de gênero, de cultura, de identidade que perpassam esse terceiro espaço e a forma como essas pessoas se identificam com essa língua, com essa cultura, com essas práticas sociais que estão nesse terceiro espaço. Entendi. Muito bacana, Ana. Não, nem imaginava. É muito legal. Gente, cadê as perguntas? Façam perguntas para Ana, que ela quer muito responder. Tá vendo que o Guilherme entrou? Não sei se ele tá aí ainda, vou dar um tchauzinho pro Guilherme. Eu adoro o Guilherme. Um dia eu ainda trago ele aqui na UFTM também para vocês conhecerem. Ai, que saudade dos encontros presenciais. Ô, Ana. Pois é, né, gente? Vamos tirar uma foto. Um print, na verdade. Tá bom. Peraí, então. Deixa eu arrumar o cabelinho. Gente, meu cabelo tá... A gente fica se olhando nessa câmera frontal, fica achando defeitos, né? Peraí. Tá. Pronto? Uhum. Peraí. Pronto. Obrigada, Nath. Depois você me manda, viu? Com certeza eu vou mandar. Enquanto a gente espera pra repetir, porque algumas pessoas estavam aqui. Essa vai ficar salva. Vou postar no YouTube daqui um tempo. Assim, acho que amanhã eu devo postar no YouTube Natália Fonte Boa. E ela é a live que fecha a sequência de 4 lives que tivemos. Também vocês podem conferir lá no YouTube, tá bom? Rita, um beijo pra você também. Quem é Rita? A Rita é maravilhosa também, é minha amiga. Gente, esse povo só fica aí me dando ibope, né? Rita, tem saudade. Gente, vocês não têm dúvida? Cadê a Duda? A Duda é boa pra fazer umas perguntas. É bom que eu já falei bastante, já falei tudo, esse povo não tem dúvida. Gente, ai que, olha, obrigada. Ai, ai. Vamos lá, esperar mais um pouco. É, Quer fazer mais algum comentário, Ana?
Não, eu só ia comentar, Nath, que esse tema como eu disse para você, também é novo para mim, também é uma coisa que eu estou estudando, estou buscando, né? E várias coisas me moveram e me fizeram me interessar mais ainda por causa de uma disciplina eletiva que eu dei semestre passado, e que foi super legal e que eu tive contribuições, assim, eu adoro da disciplina eletiva, porque aí pega os meninos do espanhol, do inglês, junta todo mundo, galera que curte literatura e curte linguística, e cada um vai para um lado, assim, explorar o seu trabalho final na área que mais gosta, né? Então, eu acho que eu ainda estou devendo, inclusive, para esses alunos daquela disciplina, uma conversa, assim, mais aprofundada sobre todos os trabalhos que eu recebi, que, na minha opinião, foram, assim, trabalhos que realmente conseguiram explorar um pouco dessas questões de translinguagem, tanto no ensino de língua materna, quanto no ensino de língua estrangeira. Então, foi, assim, super legal e é uma coisa que eu quero continuar trabalhando e explorando, né? Certo. Ana, ó, tem uma pergunta. Na verdade, a Isadora, que é uma indicação de material para professor de inglês que seja multicultural. Será que é material didático que a Isadora Acho que está sim, que é para buscando? professor, né, de inglês. Acho que é. Olha, gente, eu não conheço. Eu acho que existem boas tentativas, né, cada vez mais, principalmente os materiais que passam pelo crivo do PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático, se for livro didático que a Isa está perguntando, porque esses materiais que passam pelo crivo do PNLD, eles têm que ser necessariamente aprovados num item sobre multi e interculturalidade, né? Então, eles tentam explorar mais essa questão dos sotaques, das culturas, das identidades, e sempre tomando muito cuidado e sendo muito sensível com relação às diferentes culturas e aos diferentes posicionamentos perante o mundo, né? Então, às vezes é legal você dar uma olhada no guia do PNLD para ver se alguma coisa te chama a atenção, né? Mas, assim, livro dessas editoras internacionais de inglês, infelizmente eu tô por fora. Ana, a Carol tá perguntando. Ela falou assim que não é uma pergunta, mas ela só quer saber a sua opinião. Ela diz: já ouvi de um professor online que misturar línguas enquanto se fala ou ensina é inapropriado porque o aluno deve emergir profundamente apenas em uma. Deve ser aqui, que não veio. Apenas em uma língua. O É, que você acha? uhum. É, olha, gente, o meu posicionamento, né, perante tudo que eu já falei aqui, inclusive sobre essa questão da translinguagem que eu tenho estudado cada vez mais, eu acho que não condiz isso. Eu acho que isso é um posicionamento de uma pessoa que. Ai, deixa eu até tirar aqui que. Ops. Gente, não posso mexer nessa tela, enfim. Desculpa. Isso é um posicionamento de uma pessoa que vem de uma escola mais comportamental, digamos assim, né? De metodologias que acreditam que a aprendizagem de uma nova língua é a aprendizagem de um hábito. Ou seja, você tem que falar inglês assim, jogar muito input no menino loucamente, porque só assim ele vai aprender. É a mesma coisa de eu falar que você tem que cair de bicicleta 1 milhão de vezes para daí você aprender. Eu não acredito que seja assim. Eu acho que a natureza que a gente acabou de falar da língua, essa natureza política, social, não permite que a língua possa ser vista apenas como a aquisição de um hábito, né? Eu acho que existem muitas outras questões que deveriam ser levadas em conta dentro da sala de aula, inclusive a formação, né? Eu acho que a aquisição, a aprendizagem de uma língua, ela passa também pela formação de uma nova identidade, de um novo indivíduo, de uma nova pessoa que vai circular no mundo, que vai ter contatos e percepções do mundo que ele não tinha antes.
Então, é muito mais complexo do que simplesmente, vou fazer a imersão do menino nessa língua aqui, ele vai sair falando bem. Ele pode até sair falando e entendendo algumas coisas, é óbvio, né? Mas eu não acho que seja uma aprendizagem realmente completa, digamos assim, né? Produtiva. Certo. Ana, acho que nosso tempo tá acabando. A gente tem uma última pergunta, né, do Magnum. Mas, gente, se cair a live, eu já queria agradecer a vocês, principalmente a Ana, pela oportunidade. Ana, eu acho que eu fechei com chave de ouro essa sequência de lives. Eu espero contar com você para outras futuras e com vocês Com também que estão certeza. assistindo a gente, tá? Vamos à última pergunta. Magnum, o que você pensa sobre a terminologia língua estrangeira versus língua adicional? Olha, eu acho que pode ser uma diferenciação bastante produtiva, Mag, porque quando a gente fala língua adicional, a gente tem a gente constrói o entendimento de que a língua pode ser sua também. Porque o estrangeiro, ele vem da palavra estranho, né? É aquela coisa que existe lá com aquela professora nativa, loirinha, bonitinha, e que eu tenho que alcançar aquilo lá, aquilo que é estranho a mim. Né? A língua adicional, a terminologia, né, língua adicional, ela vem, inclusive, de pesquisadores do Rio Grande do Sul, né, lá da URGS, ela vem para dizer para a gente que a língua adicional, ela pode literalmente ser uma adição ao repertório linguístico do aluno, da pessoa. Né? Inclusive, ela é muito usada para falar, por exemplo, de ensino de português para surdos, por exemplo, né? Para não dizer que o surdo brasileiro ele tem que aprender um português que não é dele, que é sim, porque ele é brasileiro, ele está naquela nação e aquele português é dele também, né? E as outras línguas a mesma coisa. Eu acho que a gente pode pensar nessa apropriação de língua como como uma parte de si, um desenvolvimento da sua identidade também naquela língua-alvo. Então, é uma diferenciação que eu não faço tanto nos meus trabalhos, mas eu acho que é produtivo. Sim. Certo. Nossa, você falou da língua como parte da nossa identidade. Eu lembrei do Marcos Banho, né? Que ele fala muito sobre isso, que a língua não é algo, tipo, inalcançável que a gente só vai pegando o que a gente quer. Ela faz parte da gente, né? Mas esse é um outro assunto. Uhum. E... Nath, foi um prazer, viu? Ai, prazer foi todo Um meu, Ana. Eu grande tô muito prazer. feliz. E obrigada a todo mundo que participou. Achei muito legal. Eu Muito também obrigada, achei. gente. Vamos repetir a dose. Com Beijo, certeza. gente. Tchau, tchau. Beijo, Nath. Até mais. Até mais.